Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Glória a Deus. Do versículo 1, vamos ter que ler alguns versículos hoje, né? Mas não vamos ler o texto todo, porque o texto todo tem 31 versículos. Então, vamos lendo e depois nós explicamos o resto. A escritura na parede. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura. Trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazzar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos nos dias de teu pai. Se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Agora eu quero ler com você o versículo 25, que nos diz o que os dedos da mão que apareceu escreveram na parede. Esta, pois, é a escritura que se traçou ou se escreveu. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem
que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Querido Jesus, que essa palavra seja unicamente para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Veja só, irmãos. Esse texto que nós lemos, depois você desejar e gostaria que você desejasse, leia o texto completo em casa, porque é um assunto muito importante e que nos ensina a servir melhor a Deus. Veja só, aqui está tratando do grande império da Babilônia. O império da Babilônia governado pelo rei Nabucodonosor. Aquele mesmo rei que levou cativo Daniel e seus 3 amigos para a Babilônia. Aquele mesmo rei que jogou os 3 amigos de Daniel na fornalha ardente. Aquele mesmo rei que se tornou um animal, quando ele não reconheceu o poder que Deus tinha dado para ele e achou que ele é que tinha feito muito por Babilônia. E aí ele foi transformado, e foi levado para o campo comer erva, comer capim com os animais. Viveu por 7 anos como um animal. Então esse mesmo rei Nabucodonosor, ele teve revelações muito grandes de Deus. E ele reinava então, nesse país chamado Babilônia. E depois dele então veio quem governou, foi o Belsazzar. A Bíblia nos diz filho de Nabucodonosor, porque a Bíblia sempre trata a geração, os descendentes, como filhos de quem ela está se referindo. Mas Nabucodonosor era avô de Belsazzar, esse rei que nós estamos e vamos falar um pouquinho hoje. Então esse rei Belsazzar, neto de Nabucodonosor, reinou em Babilônia depois que Nabucodonosor morreu. E por cerca de 2 anos, mais ou menos, antes da morte dele, antes do texto que nós lemos, do que aconteceu aqui, ele tinha enfrentado então o grande exército da Pérsia. O Belsazzar foi com o exército babilônico enfrentar o exército da Pérsia, que era comandado pelo rei Ciro, ou Ciro, que ainda era um general e depois se tornou rei. Então veja só, ele saiu a guerrear contra Ciro, contra o exército da Pérsia, e ele não conseguiu vencê-los. Então ele recuou para dentro da cidade da Babilônia e ficou ali junto com todos os moradores da Babilônia. E por 2 anos então eles ficaram ali sitiados. O que quer dizer isso? O Império Persa estava ao redor da cidade de Babilônia. E a cidade, então, ela tinha grandes muralhas, ela era impossível, o que eles falavam, é claro, ela era impossível de ser dominada por outros povos. E eles, então, ficaram dentro da cidade, e o exército de Ciro
ao redor. Por 2 anos eles ficaram assim. Só que eles tinham condições e mantimentos para ficar assim, com o exército inimigo ao redor, por 20 anos. Então eles estavam se sentindo seguros. Porque eles diziam, ninguém vai conseguir entrar aqui. E nós temos condições de sobreviver. O inimigo não vai entrar. Mas, veja só, a gente, quando estuda a Bíblia, a gente vê que quando Deus quer realizar uma coisa, não tem nada que impeça. Não importa se tem uma grande muralha, não importa se os moradores da cidade acreditavam que nunca iam ser conquistados por outro povo. Deus sempre faz o que Ele planejou. Então, nessa noite que aconteceu esse texto aqui que nós lemos, o exército persa, ele conseguiu conquistar a cidade de Babilônia. Como que eles fizeram isso se a cidade, as muralhas eram intransponíveis? Não passava ninguém, não entrava ninguém, não saía ninguém. Mas o Ciro, ele, como um bom general, né, de guerra, ele teve um plano para entrar dentro da Babilônia e conquistá-la. E o que ele fez? O grande rio Eufrates, o rio Eufrates, né, que é citado na Bíblia, ele passava por dentro de Babilônia. E o rei, o general Ciro ainda, ele desviou o leito do rio. Ele fez eu digo, claro, a mando dele, os seus soldados, o seu exército, os seus homens, então fizeram, né, um desvio do rio. O rio vinha, passava por dentro de Babilônia, e eles, por fora ainda dos muros da Babilônia, eles fizeram um desvio, quer dizer, eles abriram como se fosse um outro rio, e quando chegou ali então, naquele desvio que eles fizeram, eles trancaram as águas aqui que passava pelo meio da Babilônia, e o rio começou a correr por fora. E por aquele lugar, então, aquele leito do rio que agora ficou vazio, eles entraram na cidade. Então ele teve essa grande ideia, né? Que, como eu falei, quando Deus quer, Ele sempre faz acontecer. Então, era já plano de Deus, porque já tinha sido profetizado há muitos anos atrás que Babilônia ia cair. Até naquele sonho, né, que Deus deu para o rei Nabucodonosor, enquanto estava vivo, o sonho da grande estátua, onde Babilônia era a cabeça de ouro, os peitos da estátua eram de prata, a barriga era de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro misturados. Então ali naquele momento se concretizou o que Deus tinha mostrado para Nabucodonosor e que Deus usou Daniel para interpretar o sonho de Nabucodonosor e falar então que a Babilônia ia cair, que a cabeça de ouro iria cair e o poder então político, militar, né, o poder da época passaria então para o reino da prata, que eram os peitos da estátua, que eram, no caso, então, os medos e os persas. Então, isso aconteceu aqui nessa noite dessa escritura na parede. Então, olha só, enquanto Belsassar estava embriagado, fazendo coisas erradas, né, com os seus generais, enfim, aqueles 1000 homens que ele tinha convidado para esse banquete, ele nem sonhava que o Ciro, então, estava conseguindo entrar na cidade através do leito seco do rio e que ele, naquela noite, iria morrer. Por quê? Porque ele estava confiante, ele confiava no seu poderio, vamos dizer assim, na força, na defesa que tinha a cidade, né, nas grandes muralhas.
E isso, irmãos, hoje nós não temos cidades muradas, né? Mas tem muitas pessoas que fazem isso na sua própria vida. Então, o Belsassar confiava no poder que tinha na cidade de Babilônia. E as pessoas hoje, né, os homens, as pessoas confiam em si mesmos e também nas suas riquezas, nos seus bens. Outros confiam só na força do seu braço, né? Então estão parecidos aqui com o Belsassar. Belsassar nunca imaginou que ele iria morrer aquela noite e que o Ciro iria conseguir entrar na cidade. Mas veja só, enquanto eles entravam na cidade, então, o Belsassar fazia isso que nós lemos aqui. Ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, ou seja, dos seus líderes, dos seus governantes, e bebeu muito vinho, bebeu demais, né? Ficou embriagado. E aí a Bíblia nos diz e nos orienta aqui que ele não se contentou em fazer apenas um banquete de orgias. Ele não se contentou em ficar apenas bêbado. Ele foi além. Ele queria enfrentar ou debochar do do Deus de Israel, que o avô dele, então, anos antes, tinha levado cativo para a Babilônia. E tinha levado, então, todos os utensílios de ouro do templo. E ele mandou, então, que os seus servos pegassem aqueles vasos, aquelas taças, né? Porque ele queria beber vinho, ele queria continuar se embriagando, então, nos utensílios que antes eram do templo de Deus e que agora estavam lá na posse dele, porque o seu avô tinha levado para lá. E ele quis beber, então, nessas taças, nesses copos, podemos dizer assim, que tinha tanto de ouro quanto de prata. E ele, então, começou a fazer isso, né? E todos que estavam com ele também nesse banquete pegaram os copos de ouro e de prata, que antes eram do templo do Senhor em Jerusalém, e começaram a beber. Só que eles não estavam simplesmente só bebendo, eles estavam dando louvores aos deuses feitos de ouro e de prata. Então eles estavam como que enfrentando o Deus de Israel, o Deus dos judeus, que agora eram cativos na Babilônia. E ele estava então debochando de Deus, né, com essa atitude dele. Então isso ele fez, né? E Deus, não é claro que Deus não se agradou do que ele fez, porque ele estava então adorando a deuses com as coisas que pertenciam ao Deus verdadeiro. Então Deus não se agradou disso. Ele insultou a Deus. E na sua festa idólatra, então, na sua bebedeira, na sua orgia, ele envergonhou, né, o templo de Deus, que era em Jerusalém, e ele desrespeitou o Senhor. E enquanto a gente está pensando um pouquinho nos tempos de hoje, a gente pode ver que também muitas pessoas, além de confiarem só em si mesmas, fazem esse tipo de coisa. Nós temos o caso de Ananias e Safira, que fizeram isso, né, no Novo Testamento, que está escrito em Atos capítulo 5, que eles também, mentindo para o Espírito Santo, eles tinham então enfrentado a Deus no sentido de não temer a Deus. E muitas pessoas fazem isso hoje.
Então, olha só nesse versículo aqui que nós lemos, nesse texto, né? 5 vezes, nesses 4 versículos aqui que nós lemos, no início, fala a respeito de que eles tinham bebido, ou seja, eles estavam bêbados. E estavam então querendo sair da monotonia da sua vida para se alegrar. E quantas pessoas hoje, irmãos, dizem assim que para viver, né, porque o crente não vive, porque o crente não tem liberdade, então fazem coisas, vão para bailes, vão para festas, se embriagam, ou fazem isso até mesmo em casa. Mas quantas pessoas já morreram na sua embriaguez, como Beltsazar? Então Beltsazar estava fazendo isso, mas ele nem sonhava que naquela noite ele iria morrer. Ele nem iria sair daquele lugar onde ele estava sentado. Então veja só, quantas pessoas hoje, né, morrem na sua embriaguez. E o que a palavra do Senhor nos diz, em Atos 2, do versículo 4 ao 11, é que nós temos, diz assim, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar das grandezas de Deus. E em Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então nós, irmãos, temos que estar cheios do Espírito Santo e não nos embriagarmos, ou seja, não sair da presença de Deus, não debochar de Deus, né? Então quantas pessoas morrem, saem de casa para ir numa festa, num baile e não voltam mais. Por quê? Porque através da sua bebedeira morreram. E com isso então acontece o mesmo que aconteceu com Beltsazar, que não foi salvo, porque não teve o direito de entrar no céu, pois estava embriagado e tinha uma vida toda errada, né? Então veja só, enquanto ele estava fazendo isso, então bebendo, né, com as suas autoridades do reino, nas taças de ouro e de prata que pertenciam a Deus, ao seu templo, apareceu essa mão na parede. E que não era nem a mão, era só os dedos. Então o que é que aconteceu? Diz ali, no versículo 5: no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então veja só, eles estavam ali bêbados, embriagados, totalmente fora de si, em orgia, né? Porque essas festas não era só bebedeira, mas englobava tudo quanto é imoralidade, então ato sexual, tudo quanto é tipo de coisa, e isso no público, publicamente, todos ali juntos. E quando eles estavam então fazendo isso, apareceu esses dedos, diz em frente do candeeiro, né? Então, numa luz, ali apareceu na parede, então, dedos escrevendo. Não era nem a mão, dedos de mão de homem. Então imaginem só a situação que esse povo ficou. Com certeza começaram a gritar, né? E ficaram apavorados. E aqui diz, no versículo 6, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. Olha só, as juntas dos seus lombos se relaxaram. Quer dizer, ele que estava lá todo cheio de si, achando que era o máximo, o que é que aconteceu? Ele ficou assim, Quer dizer, ele se desmontou, né? E diz ali, que
Os seus joelhos batiam um no outro. Então batiam mesmo, ele começou a tremer, tremeu por inteiro, de pavor. Aqui diz isso, né? E até aproveitando aqui a ocasião, hoje eu ganhei um presente muito bonito do Gui. Eu ganhei uma Bíblia King James do Gui hoje, de presente. E aí eu fui ler esse texto, então, eu não estou com ela aqui porque eu já tinha preparado nessa, então eu anoto algumas coisas, né? Mas ali nessa Bíblia King James, então, diz assim, que o rei ficou em pavor, porque é a tradução mais próxima do hebraico, né? Então veja só, aqui diz que os lombos do rei se relaxaram, quer dizer, ele ficou assim, ó, desanimado. O que é isso? Que medo! E não parava de tremer, e os seus joelhos chegavam a bater um no outro. E ali na versão King James, então, diz que ele ficou tomado de pavor. Então imagine a situação de Belsassar e das pessoas que estavam lá com ele. Então foi muito pavor, porque estavam lá festejando e de repente apareciam uns dedos escrevendo na parede. Será que nós iríamos nos assustar? Com certeza, né? Mas é claro que, graças a Deus, nós não passamos por isso e nem precisamos passar por isso, porque temos Jesus. Mas então, veja só, esses dedos, quero que você preste atenção nisso aqui agora. Estes dedos que escreveram, então, na parede lá da sala onde eles estavam embriagados, foram os mesmos dedos que escreveram as tábuas dos 10 mandamentos. Os dedos de Deus. Os mesmos dedos que escreveram, que fizeram lá no monte com Moisés as tábuas dos 10 mandamentos, eram esses dedos que estavam aparecendo ali. Então é o poder de Deus. Poder de Deus. Deus deu os 10 mandamentos e escreveu com os seus próprios dedos, e aqui também. Então apareceu essa escrita na parede, e eles ficaram apavorados, né? Então veja só, o rei daí fez o quê? Chamou os seus magos, os seus feiticeiros, os seus adivinhos, para que interpretassem o que estava escrito na parede, que era Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ele não sabia o que estava escrito, e todos que estavam ali na sala também não sabiam. E isso nos diz uma coisa, irmãos. O mundo não entende as coisas de Deus. Então todos que estavam ali naquela sala, eles não sabiam o que Deus tinha escrito. Na realidade, eles nem disseram que foi Deus que escreveu. Eles viram aparecer e não entenderam. Mas eles não conseguiam entender o que estava escrito. E o mundo hoje, as pessoas que ainda não têm Jesus, também ainda não entendem. Quantas são as vezes que as pessoas dizem, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo a Bíblia. Né? Dizem, não adianta, eu não entendo, eu não consigo gostar porque eu não entendo. Por quê? Porque o mundo não conhece as coisas de Deus. É assim até hoje. Quem sabe lá na tua casa tem alguém da tua família que diga o mesmo. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Por quê? Porque ainda não fazem parte da situação espiritual que, quando a pessoa aceita Jesus, começa a participar. Entendido, irmãos? Amém? Então veja só, aí o que o rei fez? Ninguém pôde traduzir para ele o que estava escrito na parede, e ele fez uma promessa, né? Desculpe, antes a rainha mãe entrou então, né, na sala e falou para ele, e aqui tem uma coisa, né, que mas isso era costume da época, se eles não fizessem isso eles podiam ser mortos, mesmo sendo a mãe, a rainha, ela precisava fazer isso. Então, quando ela entrou, ali no versículo 10,
A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Então nem ela nem o rei sabiam que o rei não ia viver eternamente. Ele iria morrer naquela noite e depois da sua morte física, então, ele iria morrer eternamente separado de Deus, porque ele não era um salvo. Mas ela precisava cumprimentar dessa maneira, porque senão ela poderia ser repreendida e se o rei não quisesse recebê-la, ela podia ser morta. Então, nesse momento aqui, entrou a rainha mãe e falou para ele a respeito de Daniel. Aí a gente observa uma coisa: a rainha conhecia Daniel, sabia quem era, porque ela, então, é claro, teve toda aquela convivência com Nabucodonosor, soube de todas as coisas que Deus tinha mostrado para ele. Mas o mesmo caso aqui, o Belsassar não conhecia Daniel. Como que podia ele viver, né? O Daniel era o líder dos sábios. E como que o rei não conhecia Daniel? O mesmo que eu falei agora há pouco. Aquele que é do mundo não entende as coisas de Deus. E o povo do mundo não nos conhece. Não estou dizendo que ele não nos conhece assim por nos ver, saber onde moramos ou quem somos. Não. Eles não nos conhecem mais no sentido de reconhecimento. Eles não nos reconhecem porque eles dizem: é um doido, não sabe de nada, né? Só vive nessas loucuras da Bíblia. Muitos dizem assim. Então não nos conhecem, quer dizer, não sabem a alegria que nós temos em servir a Jesus. Não sabem a alegria que o Espírito Santo dá para quem já aceitou o Senhor. Então o rei não conhecia Daniel, mesmo sendo neto de Nabucodonosor. Mas aí a rainha mãe falou que Daniel tinha então o dom de interpretação e ele mandou chamar o Daniel. E ele fez uma promessa então para Daniel, que se Daniel conseguisse interpretar o que estava escrito, ele seria o terceiro em autoridade na Babilônia. Mas como que o rei poderia prometer isso? Ele iria morrer horas à frente ou minutos à frente? Isso a Bíblia não nos diz. Se foram minutos ou se foram horas ou se durou uma noite, não sabemos. Mas ele iria morrer em seguida. Então a promessa que ele fizesse para alguém não valia mais nada. E o que Daniel disse? Fique com os teus presentes, eu não quero nada dos teus presentes. Eu vou interpretar porque, vou dizer o que está escrito. Porque Deus vai interpretar, Deus me dá condições de saber. Mas os presentes que ele prometeu para Daniel não tinham validade alguma. Porque ele, para começar, veja só, ele prometeu que Daniel seria o terceiro no reino. Por quê? Que Daniel ele não podia prometer o segundo lugar para Daniel, porque ele tinha o segundo lugar. Ele não era nem o primeiro. Mas ele era o rei. Ele era um rei substituto, porque ele estava substituindo o seu pai que estava num outro país. Então o cargo máximo que ele poderia oferecer para Daniel era o terceiro lugar no reino. E aqui a gente vê também como o mundo nos oferece as coisas, nos promete coisas, nos faz acreditar muitas vezes que é maravilhoso viver no mundo. Porque o mundo vai te dar isso, porque eu falo do mundo como sistema de pecado, né, irmãos? Então o mundo pode te dar isso, o mundo pode te dar aquilo. E muitos caem nessa ilusão. E aí o que é que acontece? Viram as costas para Jesus, viram as costas para o Senhor, e vão tentar possuir então aquilo que o mundo está prometendo. Mas o mundo não pode prometer uma coisa que ele mesmo não vai ter, que é a vida eterna, né? Então como que alguém pode ter vida eterna pertencendo ao mundo? Não pode. Então o mesmo caso aqui do rei.
E então ele prometeu isso para Daniel, mas não tinha valor algum, porque ele já iria morrer. Ele não iria poder cumprir, né? E tem até o caso, isso aqui é mais como uma curiosidade para você, mas quando as mãos, quando os dedos apareceram na parede escrevendo a frase, eles ficaram tão apavorados que teve um pintor chamado Washington Alliston. Esse pintor, ele gastou mais de 12 anos tentando pintar o pavor que o rei sentiu quando viu aqueles dedos escrevendo na parede. E ele morreu e não terminou o quadro, porque ele não conseguia expressar através da pintura o terror que Belsassar sentiu naquele momento. Então veja só, irmãos, o que o mundo oferece pode ser alguma coisa que traga prazer e uma alegria passageira e momentânea. Mas o que ele tem para oferecer é só pavor. E é pavor mesmo, eu não estou falando de uma pessoa ficar com medo, um medinho de nada. Não, é pavor. Quando a pessoa que não tem Jesus morre, ela não fica apenas com um sustinho. Ah, morri, fui para o inferno. Não, ela sente pavor. É um pavor que não tem como descrever. Então, esse pintor tentou e não conseguiu, né? Porque o rei estava tão apavorado que ele já estava se sentindo um condenado ao inferno. Só que ele não sabia disso, né? Ou se sabia, não reconhecia. Então, o desespero de uma alma perante o julgamento de Deus, irmãos, ele é tão grande, que não tem como explicar. Então as pessoas no mundo vivem, se alegram, bebem, como o rei fez aqui, fica embriagado, perde o sentido, né? Fazem coisas absurdas porque estão fora de si pela bebida. E depois, quando vão, como é que eu vou dizer para vocês, se apresentar diante de Deus, eles ficam apavorados. E esse pavor é real. Então aqui a gente vê também a diferença de quem serve a Jesus e de quem não serve. Porque aquele que tem Jesus, quando for se apresentar a Deus, vai fazer isso com regozijo, com alegria. Vou ver a face do meu Deus, vou enxergar a face de Jesus, vou para casa, sou um salvo, né? Então aí está a diferença. Então nós nos sentimos seguros, porque Jesus é a nossa segurança. Mas quem não tem Jesus, vai ficar em pavor que não tem como explicar. Então o mundo promete coisas, mas não pode cumprir, né? E hoje, irmãos, estão prometendo coisas mais absurdas do que já prometiam antes. Por exemplo, hoje o mundo, entre aspas, eu estou falando do sistema, né? Do mundo, do sistema de Satanás. Então esse mundo está prometendo hoje a vida eterna. Mas eles não podem dar. Como assim que eles estão prometendo a vida eterna? Você já deve ter visto com certeza aquele programa da Neuralink lá do Elon Musk. Quem é que já, né? Então, eles estão prometendo a vida eterna. Como assim? Ah, você nunca vai morrer. Você nunca vai deixar de existir. Se colocar um chip no cérebro, você não vai morrer. Você, mesmo que o corpo morra, a tua memória fica e vai ser colocada em um aparelho e que você sempre vai existir. Então você vai ter vida eterna. Então o mundo está prometendo isso hoje. Mas eles não podem cumprir. Porque só quem pode dar vida eterna é Jesus. Mas o mundo promete. Então, Belsassar prometeu o 3º lugar no reino para Daniel. Mas ele não podia prometer isso.
Ele prometeu, mas não podia cumprir, né? Então veja só, os sábios dele, os feiticeiros dele, não puderam entender e traduzir o que os dedos tinham escritos na parede. Por quê? Porque o mundo não entende a sabedoria de Deus. Coloca aí para nós, e fazendo favor, 1 Coríntios 3,19. Olha só, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então as coisas que o mundo promete, diante de Deus, é loucura. Deus olha para essas pessoas que estão prometendo vida eterna para os outros e dizem, o quê? E ri da cara deles. Deus ri da cara deles. Por quê? Porque eles não podem prometer uma coisa assim, eles não vão cumprir. Poder prometer eles até podem, mas eles não vão poder cumprir, né? Então, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Deus olha e diz, coitado. Aquele ditado que diz, oh, coitado. É assim. Deus olha para essas pessoas e diz, que bobinho. Que bobagem, né? Tem mais um versículo aí, arruma para nós, Cauã, fazendo favor, o 1 Coríntios, o mesmo livro, capítulo 1, versículo 18. 1:18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pode passar para o 19. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Então a sabedoria do mundo que eles acham que tem, diante de Deus é bobagem. É bobagem. Eles não sabem nada. Deus sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Amém? Então é Deus. Não são os homens. Quando eu digo homens, raça humana. Não é a raça humana, né? Quando o ser humano reconhece que precisa de Deus, ele se converte. Mas para aquele que não quer Deus, então, a mensagem da cruz para eles é loucura. Eles dizem, isso aí é loucura. Por isso que eles nos chamam de loucos, por isso que eles nos chamam de crente doido. Porque para eles a mensagem da cruz, da salvação em Jesus, é loucura. Mas eles é que são loucos diante de Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só, o Belsassar, ele achando que era muito, nem sabendo que iria morrer naquela mesma noite. Então olha só, o que aconteceu. Aí Daniel interpretou, né, a escrita na parede, que era assim, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Então ele falou para o rei, Mene significa contou Deus o teu reino e o acabou. Quer dizer, naquela noite, Deus estava terminando com o reinado de Belsassar e também com o poderio da Babilônia. Tekel, pesado foste na balança
e foste achado em falta. Então, o que é isso aqui? Deus tem balanças, irmãos. Sabiam disso? Deus tem balanças, aonde Ele pesa as nossas atitudes, o jeito que nós vivemos. Ele pesa a nossa vida. E então o que nós podemos entender é que Beltsazar foi pesado e não foi o suficiente para que ele fosse abençoado ou até salvo, né? Ele parou, acabou a vida dele naquele momento, porque o peso dele diante de Deus não era bom. E aí nós temos que observar o seguinte: quanto será que nós pesamos diante de Deus? Ai, pastora, como assim? Eu não estou falando aqui em peso de nosso corpo, né? Se é gordo, se é magro, não. Mas as nossas atitudes, como que nós temos vivido diante do Senhor? Nós vamos ser pesados um dia. Será que o nosso peso vai nos capacitar a ser bem vistos por Deus? Ou Deus vai fazer como fez para Beltsazar e disse: pesado foste na balança e fosse achado em falta? Como que nós temos vivido, irmãos? Ah, mas Deus pesa? Claro que Deus pesa. Cada um, Deus tem seus pesos, Deus tem sua maneira de medir como tem sido a nossa vida. Isaías 40, 12. Coloque aí para nós, fazendo favor. Isaías 40, 12. Olha o que diz. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças? Então aqui esse versículo está nos comprovando que Deus tem balanças, tá? Olha só, Deus recolheu, pode continuar no 12 mesmo. Quem mediu com o seu punho as águas, todas as águas, irmãos, que existem no planeta, cabem na palma da mão de Deus. E olha que o oceano é água, né? E é fundo. O Oceano Pacífico é o oceano mais perigoso de todos eles. E Deus pega assim como se na nossa mão fosse uma gotinha de água. Para Ele as águas de todos os oceanos, de todos os mares, de todos os rios, de todos os lagos, cabe na mão dEle. Então esse é o poder de Deus. Deus tem balanças. Então olha só, e recolheu numa medida o pó da terra. Imagine quanto pó, quanta poeira, quanta areia, quanta terra existe nesse planeta. Para Deus é uma coisinha insignificante. E pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças. Então o Senhor tem balanças. E também Jó desejou ser pesado numa dessas balanças. Jó 31, 6. Jó 31, 6. Pese-me, Deus, em balanças fiéis e conheça a minha integridade. Será que nós podemos dizer assim como Jó disse? Jó pediu: Senhor, pode me pesar numa das tuas balanças, porque elas são fiéis, elas não mentem, elas não enganam o peso, elas não logram. Eu quero ser pesado numa dessas balanças e conheça a minha integridade. Então Jó sabia que ele não tinha feito nada de errado e pediu: Senhor, me pese numa dessas tuas balanças, que o Senhor vai ver a minha integridade.
Nós podemos dizer isso hoje para Deus, irmãos? Será que nós nos atrevemos a dizer, Senhor, me pese hoje, para que o Senhor possa ver a minha integridade? Queremos poder dizer, né? Mas será que podemos? Como estamos vivendo, o Senhor vai nos pesar um dia. Qual vai ser o nosso peso? Aí veja só, continuando a história. Daniel então deu a interpretação e disse para ele, o teu reinado está acabando. O reinado da Babilônia está acabando, porque foi isso que quis dizer, né? O Mene, Mene, Tekel e Parsim. E enquanto eles estavam ali então falando, né? Aí o rei disse, vistam Daniel com um manto púrpura, coloquem uma cadeia de ouro, quer dizer, uma corrente de ouro no seu pescoço. Ele será o terceiro no meu reino. De que adiantou? Quando o rei, o general, né? Que depois foi o rei da Babilônia, então, o Dário, entrou na cidade, invadiu Babilônia, matou Belsassar. Então, naquela noite mesmo, ele morreu. E Ciro, então, o general Ciro, me perdoe se eu falei Dário. Eu cheguei a falar Dário? Falei? Me perdoe, eu confundo esses dois. É Ciro. Esqueçam do que eu falei do Dário. É Ciro. Quando Ciro, então, eu sempre confundo os dois. Mas quando Ciro, então, entrou, né, com as suas tropas, o Império Medo-Persa, então, governou a Babilônia, a antiga Babilônia. E começou a ser, então, o reinado da prata, dos peitos da estátua. E Belsassar morreu, e morreu em uma festa. Então nós temos que observar, irmãos, que quando Deus quer fazer as coisas, Ele faz. E não importa qual seja a situação, não importa se a pessoa se ache o máximo, não importa se a pessoa se ache o tal, Ele faz. O mesmo caso aconteceu na cidade de Pompeia. Quem é que aqui já assistiu algum documentário, algum filme sobre Pompeia? Então, a cidade de Pompeia, né, na Itália, ela foi destruída pelo Vesúvio em 79 a.C. Um vulcão, né? E 30.000 habitantes dessa cidade morreram instantaneamente pelas larvas do vulcão, pela cinza, pela fumaça. Então, e eles se achavam o máximo. Era a cidade. Morreram. Se Deus quer fazer alguma coisa e Deus quer mudar alguma situação, ninguém impede a Deus. Outro fato da história, né? Uma cidade das Antilhas Francesas chamada de Saint-Pierre, na América Central. Essa cidade era conhecida pela sua beleza, porque eles se achavam assim, a cidade cheia de diversão, cheia de coisa que alegrava o coração humano, e era a cidade mais depravada desse lugar, das Antilhas. E esse povo foi prevenido muitas vezes que a tragédia iria acontecer. E no dia 7 de maio de 1902, a cratera do vulcão, como é que a gente diz quando o vulcão entra em erupção? E morreram ali 28.000 habitantes. Foram avisados, não quiseram ouvir. Hoje, a gente avisa as pessoas, né, da nossa família, da nossa casa, as pessoas que chegam perto de nós. A gente fala, Jesus está voltando. Como é que você está? Está preparado? Já aceitou Jesus? E eles não querem aceitar. E aí a destruição vai vir repentinamente. Por quê? Porque o arrebatamento vai acontecer num piscar de olhos.
E para quem não quis ouvir, daí vai ser tarde. Então, olha só, essa cidade chamada Saint-Pierre das Antilhas Francesas, com 28 mil habitantes, ela deixou de existir em 45 segundos. Não foi nem minutos, foi segundos. Então, quando chega o juízo de Deus, ninguém muda a situação. Ninguém é capaz de dizer, não, mas eu vou conseguir escapar. Não escapa. Se Deus quer fazer, Ele faz. Né? Temos aqui vários outros exemplos, como o Titanic é o mais famoso dos exemplos, eu acho, né? Que o povo dizia, que nunca iria afundar, que nem Deus afundaria aquele navio. O que aconteceu? Bateu no iceberg, afundou. Morreram, né? Muitas e muitas pessoas, praticamente 2.000 pessoas, no dia 14 de abril de 1912. E onde é que está o Titanic? No fundo do oceano nesse momento. Muitas expedições já foram feitas e tal, mas afundou. E Deus está onde? No seu trono. Amém? Então não importa se os seres humanos, se os homens, se as pessoas se achem o máximo e digam, eu sou tal, eu faço, eu aconteço, é até a hora que Deus permitir. Quando chegar o momento que encher a taça da ira de Deus, encheu, derramou, acabou. Então todos nós um dia vamos prestar contas diante de Deus. Outro caso famoso na história também, a bomba de Hiroshima, né? No dia 6 de agosto de 1945. O que aconteceu? Muitas pessoas morreram. E aí? Como é que fica a situação? Ah, porque Deus é mau? Não. Deus é bom. Lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim, Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os seus, ou aqueles que lhe buscam. Então, irmãos, nós estamos vivendo nesse mundo que é tão terrível. Como que está a tua vida? Como que está a minha vida? Nós estamos tendo o Senhor Deus como nosso refúgio e fortaleza? Ou nós olhamos para essas coisas que aconteceram no decorrer da história e dizemos assim, ah, mas Deus podia ter impedido, Deus é mau. Não, Deus é bom. A Bíblia diz, Deus é bom. Então, se Deus é bom, Ele não queria ter permitido que acontecesse essas coisas. Mas o juízo dele chega. E chegando o juízo de Deus, ninguém escapa. Aí, quantos hoje estão brincando com Deus e confiando nas coisas do mundo? Em quem está a tua confiança? Em Deus ou no mundo? Belsassar confiava no poder da Babilônia. Morreu. E o pior de tudo, sem salvação. Tenho, só para encerrar, 3 versículos aqui para nós encerrarmos. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se deixa escarnecer, quer dizer, querem debochar de Deus como Belsassar fez? Vão debochando, vão debochando. Quando encher a taça, aí não adianta dizer, ah, Deus é mau. Não, Deus é bom, mas Ele é justo. Hebreus 10, 31.
Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Às vezes a gente pensa assim, quero te fazer entender assim, a gente chega no culto e diz, Deus está aqui, e realmente está. Mas Deus estar aqui pode ser bom, ou pode ser ruim. Ai, pastora, como assim? Porque para aquele que não obedece a Deus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então Deus está aqui, mas eu não quero levar Deus a sério? Então para mim a presença de Deus é perigosa. Mas Deus está aqui, e eu quero servir a Deus de todo o meu coração, a presença dele é maravilhosa. Ficou entendido isso? Então, Deus estar aqui pode ser bom, mas também pode ser ruim. Para quem tem Jesus é bom, mas para quem não tem, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus vai agir, Deus vai cobrar, Deus vai fazer juízo. E Ele tem dado todo esse tempo para nós. Veja só, o tempo da igreja... Nós já passamos de 2000 anos. É tempo que Deus tem dado para o povo se converter, se arrepender de verdade. E muitos estão brincando. Agora o último versículo para nós terminarmos a palavra hoje. Provérbios 29, 1. Provérbios 29, 1. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O que significa esse versículo, irmãos? A pessoa é repreendida várias e várias vezes. Ouve, é errado fazer isso. Mude, se converta, se arrependa, aceite Jesus, mude de vida. E não muda. Aí o que é que a Bíblia diz? Aquele que sendo muitas vezes repreendido endurece a cerviz, ou seja, cerviz, a coluna cervical, né? Então tem gente que não se dobra diante de Deus, endurece a cerviz, ou seja, não se dobra, não quer obedecer, não quer mudar. O que vai acontecer com essa pessoa? Será quebrantado de repente sem que haja cura. De repente, quando a pessoa menos esperar, o juízo chega. Foi o que aconteceu com Belsassar, porque ele zombou de Deus, ele usou as coisas santas do templo para se embriagar. O pecado dele foi grande. E foi repreendido. Não obedeceu, porque ele conhecia as coisas que o avô dele tinha experimentado com Deus, mas ele não quis saber. E aí o que é que aconteceu? Foi repreendido de repente e morreu. Então, quantas são as vezes que Deus fala ao nosso coração, mude. Isso não está certo. Não faça assim. Abandone isso, abandone aquilo. Mas a pessoa não ouve. O que é que vai acontecer? Não se dobrou, quer dizer, endureceu a cerviz, endureceu as costas, não se dobrou diante de Deus, vai ser quebrantado sem que haja cura, ou seja, não vai ter remédio, não vai ter salvação. Como que nós estamos hoje, irmãos? Estamos obedecendo a Deus? Ou estamos zombando de Deus? Ah, pastora, eu não zombo de Deus, eu não faço piada com o nome de Deus. Não é só isso que é zombar de Deus. Zombar de Deus é zombar muitas vezes pelas tuas atitudes. Você sabe que é errado mentir, mas continua mentindo. Você sabe que é errado fazer alguma coisa que Deus já colocou no teu coração, mas continua fazendo. Então vai ser repreendido sem que haja cura.
Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Lembre da história de Beltsazar. Ele não prestou honras a Deus. E na mesma noite morreu.